Boa noite, queridos. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, mas eu queria que primeiro a gente fizesse uma oração. Então, aí mesmo onde você está, você pode fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Pai, de falar sobre o autismo, Senhor, nesse mês de conscientização. Deus, que o Senhor venha mesmo nesta noite trazer revelação, Pai, daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, tirar todo engano, todo sofisma e trazer a palavra revelada. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes, me apresentar. Meu nome é Carla, sou filha de Deus, esposa do Fábio, mãe do Daniel, que está ali. Daniel fez 12 anos, está saindo da infância. Cadê Patrick? Vou mostrar para vocês a minha família. Meu esposo não está aqui hoje, porque ele fez uma cirurgia tem 15 dias, então ele está em recuperação. Eu ia pular essa parte, né, da apresentação, de mostrar a minha família. Acho que eu estou com saudade do marido. Mas eu não podia pular, porque o que vocês estão vendo aqui hoje, de certa forma, faz parte do que Deus tem feito na nossa família, do que Deus tem construído em nós e do que Deus tem feito e nos chamado para viver. Então, essa é a minha família e hoje eu estou como líder, né, no Ministério de Inclusão, que está fazendo 2 anos. E desde lá, nós temos abraçado algumas famílias atípicas, né, e temos visto o que Deus tem feito nessas famílias e também na igreja, através dessas famílias. Então, todas as famílias que passam por essa igreja local, nós temos visto o agir de Deus nelas e através delas. Mas eu queria compartilhar com vocês um fato que me trouxe a essa palavra. Pode passar, por favor? Esse fato aconteceu lá em Brasília, nas proximidades de Brasília, no início do ano. Uma mãe mata um filho autista e depois se mata. E o que me chamou a atenção foi aquela frase que eu coloquei em destaque. Os policiais chegaram ao local na noite desta terça-feira, após vizinhos reclamarem do mau cheiro no local. Eles foram encontrados cerca de 3 dias após o ocorrido. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, ninguém sentiu falta deles. Nem o vizinho sentiu falta, nem o familiar sentiu falta. Cadê o pai desse rapaz? Será que eles eram invisíveis? Será que eles tinham uma igreja? Será que eles tinham irmãos em Cristo que realmente se importavam com eles? Será que eles tinham onde congregar? Será? E eu fiquei imaginando a dor dessa mãe. E eu fiquei imaginando a dor do meu Senhor. Como que aconteceu com essa família? E é em torno disso que eu queria conversar com vocês. A igreja, ela tem um poder de transformação na sociedade. A igreja, ela foi chamada para ser relevante diante da sociedade. E aquilo que nós fazemos na vida das pessoas, impactando a vida de pessoas, o que nós impactamos aqui na vida de pessoas, nós podemos sim transformar vidas. E Deus ministrou no meu coração um versículo durante a pandemia, e esse ano Deus trouxe de novo esse versículo, que está lá em 1 João 3,18, e eu queria ler com vocês. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstramos a verdade por meio de nossas ações.
E algumas coisas me saltaram aos olhos nesse versículo. Primeira coisa, amor não é um sentimento, é uma ação, né? O versículo diz, não nos limitemos a dizer que amamos, né? Mas realmente demonstremos esse amor. Então, eu não posso simplesmente afirmar que eu amo alguém. Eu não devo simplesmente afirmar que eu amo essa pessoa, mas eu preciso demonstrar o meu amor através das minhas atitudes, do meu comportamento. Seja com o meu marido, com o meu filho, com o familiar, com o irmão da igreja. Amar não se limita a palavras. E ali fala assim, demonstremos a verdade. Qual é a verdade? Nós cremos que a verdade é a palavra, é a Bíblia. Então, eu demonstro a verdade através das minhas ações. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 22, os versículos 37 a 39. O Salvador respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu fui no dicionário buscar o significado de próximo. O que é próximo? Próximo é o que está perto, o vizinho, o seguinte ao atual, o imediato. Então, olha aí para quem está do seu lado. Ele está próximo? É próximo. Talvez é alguém que você conviva semanalmente aqui no culto. Talvez alguém que você conviva na célula. Talvez alguém que você está vendo, né, pela primeira vez. É o seu próximo. E você é capaz de amar essa pessoa como você ama você mesmo? Mas o amor não se resume a palavras, mas a demonstrar. E o que é demonstrar? Demonstrar é tornar evidente através de provas, é comprovar. Tá, ok. Mas o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com o autismo? A família atípica que senta do meu lado todos os domingos é o meu próximo? Quem convive comigo na célula, quem é meu vizinho no condomínio, meu colega de trabalho, é o meu próximo? Eu creio, de novo, que a igreja é chamada para exercer influência na terra. E eu creio que a igreja ela é um instrumento de cura para a face da terra. E através dessas demonstrações de amor, a igreja tem o poder de gerar transformações positivas na vida de uma pessoa. E é por isso, por esse motivo, que a igreja ela precisa se conectar com as famílias atípicas. Quando eu me conecto, quando eu me importo, quando eu olho para essas pessoas, quando eu busco conhecer, entender, acolher, eu posso demonstrar amor. E entendam, amar não é passar a mão na cabeça de ninguém. Olha o que diz lá em Provérbios 3:2. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Amar significa ensinar, corrigir, impulsionar, assim como nós fazemos com os nossos filhos. A pastora Aline Santos, que é uma pastora do Rio de Janeiro que trabalha com inclusão, ela fala o seguinte: dentro da igreja não temos que levantar a bandeira da inclusão, nós temos que levantar a bandeira de Cristo. Dentro da igreja nós precisamos de viver Jesus. A igreja ela precisa exalar o perfume de Cristo. E é sobre isso, sobre exalar esse perfume, sobre tirar o amor da boca e colocar nas ações, em obediência à palavra. E hoje nós estamos falando sobre autismo porque é o nosso foco aqui, falar sobre autismo. Mas isso não diz respeito apenas ao autismo. Olha o que diz lá em Provérbios 31:8.
Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. E lá em Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Existe um estudo realizado com famílias norte-americanas que equipara o estresse das mães atípicas com o estresse crônico de soldados combatentes, ou seja, de soldados em guerra. E isso realmente é devido às tempestades, às dificuldades vividas diariamente. Então, existe uma urgência, um pedido de socorro do próprio Deus em favor das famílias atípicas que sofrem diariamente em meio às tempestades. E, em contrapartida, né, a igreja precisa, sim, se conectar a uma família atípica, mas as famílias atípicas, elas também precisam se conectar a uma igreja. Quando a gente está no meio da tempestade, no meio do furacão, no olho do furacão, a gente não consegue enxergar o que está à nossa volta. A gente só consegue ver o que está ali, né? As dificuldades, os problemas, os desafios, mas a gente não consegue ver além da tempestade. E a Bíblia, ela é recheada de promessas e ensinamentos para nós, independente de termos uma vida atípica ou não. No nosso relacionamento com Jesus, que encontramos alívio, transformação, vida e esperança de uma vida eterna nele. Olha só o que a palavra diz lá em Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é uma palavra do próprio Jesus. Ele convida todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a ir até ele, e ele dará descanso. Uma vida de relacionamento e intimidade com Jesus, ela nos tira de um lugar de sofrimento, de vitimismo, e ela, em meio a essa circunstância, e elas nos leva em Jesus a sermos protagonistas de uma nova história. E é muito o que nós temos vivido como família, né? Deus, ele tem realmente agido na nossa casa, na nossa família, trazido transformação para que nós possamos ser instrumentos dele no cuidado e na transformação de outras famílias. E por que me conectar a uma igreja? Por que me aliançar a uma igreja? Porque a igreja, ela é lugar de salvação em Cristo. É na igreja que nós somos expostos à verdade do Evangelho e incentivados a desenvolver uma vida de relacionamento com a palavra. Somente em Jesus nós vamos encontrar salvação e a oportunidade de uma vida eterna. Olha o que diz em Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A igreja, ela é um lugar de refúgio. Como falamos, na igreja, nós podemos encontrar pessoas parceiras, dispostas a segurar as nossas mãos e caminhar conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis das nossas vidas. Eu encontrei alguém disposto a segurar a minha mão e caminhar comigo no início do diagnóstico do meu filho, né? Aos 2 anos, o meu filho levantou-se essa suspeita do autismo, né? E era muito difícil. Hoje não, hoje meu filho está uma bênção, com 12 anos.
depois aí de 10 anos que nós estamos ainda em tratamento, né? E hoje ele realmente ele conseguiu desenvolver algumas habilidades, mas que no início é muito difícil. Mas não pensem que o fato deles ter realmente se desenvolvido não quer dizer que nós não tenhamos dias difíceis na nossa casa. Muitos dias são difíceis. Muitos dias de choro. Muitos dias de falar, meu Deus, até quando? Muitos dias. Mas nós temos visto o agir de Deus. Nós temos visto. Eu costumo falar, e quem me conhece sabe, que todas as vezes que eu olho para o meu filho, eu posso testemunhar o meu Deus, porque eu vejo o milagre nele todos os dias. Todos os dias eu vejo o que o Senhor tem feito na nossa casa. A igreja, ela também é um lugar de ensino através da palavra de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 109, no versículo 105. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra quem guia o nosso caminhar, quem guia, quem nos direciona. E a igreja também é um lugar de transformação. Através de tudo que nós já falamos aqui, é na igreja que nós vemos o agir de Jesus através dela e que temos a oportunidade de crescer e de amadurecer através de um cuidado, do discipulado. E quando eu digo igreja, queridos, eu não estou me referindo a essa igreja local. Eu estou dizendo a igreja de Jesus na terra. A igreja de Jesus em Palmas. Então, se você congrega em uma igreja, seja você a dar o primeiro passo e a falar sobre a necessidade com os seus líderes, a necessidade de olhar para essas famílias, de olhar para nós. Foi assim que nós começamos, através da Ana Paula, né? Ela montou um projeto e nós levamos para os nossos pastores. Pastores, nós precisamos de um olhar para essas famílias, né? E se você não é aliançado com uma igreja, aliance-se com uma igreja, congregue em uma igreja, esteja firme em uma igreja, por todos esses motivos que nós temos falado. E se você não é aliançado com Jesus, aliance-se com Jesus, porque só em Jesus nós encontramos salvação e nós encontramos a vida eterna. E vocês lembram daquela reportagem lá do início, né? Uma história tão triste. Mas eu queria mostrar para vocês, porque naquela história, infelizmente, os braços de Jesus, a igreja, não conseguiram alcançar aquela família a tempo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, onde os braços de Jesus têm chegado. Essas são células da nossa igreja. Nas 3 fotos, nós temos famílias atípicas. Em uma das fotos, a nossa família atípica é anfitriã, ou seja, ela recebe a célula na casa dela. E nós vemos que Jesus ele tem feito a diferença na vida dessas famílias. E eu poderia aqui contar inúmeras histórias do que nós temos visto, do que nós temos ouvido. Mas eu queria dar um zoom em uma dessas células aí e contar para vocês o que está acontecendo. No início desse ano, nós sentamos com os nossos discípulos. Hoje eu e meu esposo, nós somos supervisores, então essas 3 células, elas estão debaixo da nossa supervisão. E no retorno às células, nós sentamos com os nossos discípulos. E parte do que eu estou colocando aqui para vocês hoje, nós compartilhamos com eles. E esse casal, aqui, lá da ponta, eles são os líderes dessa célula e eles são os nossos discípulos.
E eles assumiram, eles entenderam o que nós estávamos compartilhando. E eles assumiram essa responsabilidade no reino, junto com os outros casais. Eles assumiram essa responsabilidade no reino de amar verdadeiramente. E nessa ponta de cá, o nosso líder está com o nosso casal, que são pais atípicos e que participam dessa célula. E eles discipulam esse casal, ou seja, eles sentam com eles frequentemente para discipular, para levar a palavra, para ensinar em amor, para aquilo que nós falamos, para corrigir, para exortar, para impulsionar. E o que quebrou assim meu coração realmente, assim, ali eles receberam essa família atípica para um almoço de domingo, abriram as casas, e naquela primeira foto lá, quando eu recebi essa foto, o meu coração transbordou. Nós temos um ensino aqui na igreja sobre nós valorizarmos o dia da família e o dia do casal. Mas nós, famílias atípicas, sabemos o quanto é desafiador a gente ter um dia de casal com um filho atípico dentro de casa. E esse casal se propôs. E eles foram para a casa dos discípulos, ficaram com a criança para que o casal pudesse sair e ter um tempo de qualidade. Então, isso traz vida, tem trazido transformação. Eles entenderam e abraçaram esse casal. E nós temos visto Jesus agir na vida dessa família. E nós temos visto Jesus agir na vida dessa criança. Vocês não têm noção do quanto essa criança tem evoluído diariamente, semanalmente. E o quanto ela já está participando e sendo ministrada nas salinhas. E de verdade, eu sonho no meu coração que essa seja uma realidade de toda a igreja de Jesus na terra. E eu gostaria de deixar aqui uma frase para vocês. Toda família atípica precisa de uma igreja para chamar de sua. Precisa de pequenos cristos dispostos a exercer o amor no ensino, no cuidado, na exortação, segurando nossas mãos na desafiadora caminhada atípica. Então, eu queria deixar esse convite para vocês. Aliancem-se com uma igreja. Se você não conhece Jesus, que realmente você possa hoje fazer uma decisão por Jesus. Eu queria fazer uma oração realmente de entrega com vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos. E eu queria que todo mundo repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que só em Ti eu encontro salvação. Eu creio que só em Ti eu tenho um lugar de esperança, eu tenho uma vida eterna. E eu reconheço nesta noite o Teu senhorio sobre a minha vida. E eu decido entregar a minha vida a Ti e caminhar contigo, de mãos dadas com o Senhor, e alicerçado, aliançado com uma igreja do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.